Começa agora o programa Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia. Agora. Bom dia. Certa vez, um grande sábio disse que os maiores artistas não são aqueles que criam pinturas ou músicas. Os maiores artistas são aqueles que transformam a si mesmos numa obra-prima. Você leva uma obra-prima dentro de você. Cada um de nós é uma obra-prima. Você em Sintonia. Olá, você está em sintonia? Nós estamos em sintonia com você. Você vai se acostumando conosco. Seja bem-vindo. Estamos entrando na sua casa novamente o nosso, desta vez, o segundo programa. Você que acompanhou o primeiro, seja bem-vindo. E você que ainda não nos escutou, nos ouviu, participe. Você em sintonia. E nós aqui em sintonia com você também. Eu comecei o programa anterior com uma oração e inclusive disponibilizamos a oração para quem quisesse ter acesso a ela, né? Rezar ela com frequência, como eu gostaria que fizessem, acho que ajuda todo mundo. Este segundo programa não vai ser diferente, eu vou também iniciar com uma oração para você. E eu sugiro que você aí me acompanhe nessa oração. Já entramos numa sintonia, que é o nome do programa, fortalecida, aonde nós vamos com certeza ter uma boa troca durante esse período que nós fazemos aqui o nosso programa. A primeira oração foi uma oração católica que tem no Velho Testamento da Bíblia. Desta vez eu peguei uma oração lá do Oriente, a oração de um indiano, de um mestre. E você se concentra aí, ela é muito rápida e ela serve para dar uma limpada na gente, a gente se sentir mais renovado. Presta atenção e repete mentalmente comigo aí, você que está me acompanhando. Pai Celestial, eu raciocinarei, eu quererei, eu agirei, mas guia tu minha razão, minha vontade e minha atividade para aquilo que eu deva fazer. Então, a gente vê nessa oração que você pode raciocinar, você pode querer, você pode agir, mas que o Pai Celestial, como ele se refere, é que guia a tua vontade e a tua atividade para aquilo que você deve fazer. Bonito, né? E nós já vamos começando então, passar aqui para a Bruna, para ela dar o bom dia e o boa tarde aí para vocês. Bom dia, ouvintes da Rádio Paraíso. Estamos novamente aqui com o nosso programa Você em Sintonia, né, número 2. E já temos aí a pergunta do dia para começarmos a aquecer. A gente quer saber o seguinte: alguma vez alguém já estendeu a mão para você numa situação complicada que você estava vivendo? E você, já estendeu a mão para alguém? E Bruna, a gente faz a pergunta do dia para o ouvinte dar a opinião dele, não é? É isso aí, Como é que funciona? A gente vai dar o número aqui do WhatsApp para que as pessoas entrem em contato, comentem, né, a respeito dessa pergunta. O número do nosso WhatsApp é 019 99 444 7312. Sua participação é muito importante para nós. Então vai lá, comenta, diz o que você pensa a respeito sobre isso aqui que a gente está lançando. Alguma vez você estendeu a mão para alguém? Pensa em tudo que está acontecendo aí, esses deslizamentos, essa chuva terrível, tudo, né? Esse vírus. Isso talvez seja um momento de solidariedade entre todos nós, né? A solidariedade nas horas difíceis. Você já estendeu a mão para alguém? E aqui, algum de vocês já teve alguém já estendeu a mão para algum de vocês? Ô Teco, é o Milton aqui. Já tive a oportunidade de precisar de uma ajuda, de precisar de uma atenção maior, e foi assim extremamente importante o momento em que me estenderam a mão, cara. Muito, muito importante mesmo. E eu acho que o interessante é que assim, no momento em que a gente se dispõe a ajudar e a estar com o outro, isso faz com que numa outra situação automaticamente a gente receba essa energia de volta.
é cíclico, né? Você faz e aí você também vai receber. Então a gente precisa entrar nessa corrente, nessa energia do bem sempre. Quer dizer, uma hora estendem a mão para mim e outra hora eu estendo a mão para os outros, é isso? Sim, o universo se encarrega disso. A gente faz e a gente também vai receber. Eu acho importante também, você mencionou essa questão dessas catástrofes que estão acontecendo, né, Teco? É importante a gente não ficar só esperando a ajuda por parte do governo, das autoridades, né? Eu acho que cada um de nós pode fazer alguma coisa e a gente tem que fazer a nossa parte, né? E olha, você vê que bonito, a gente ouve falar, escuta no rádio, né? E também quem assiste televisão deve ver também nos noticiários. As pessoas levam sanduíche para os bombeiros, levam água mineral, água potável. Há toda uma união ali, né? E isso, graças a Deus, no mundo inteiro, né? Terremotos que a gente, graças a Deus, não tem aqui no Brasil, aqueles tsunamis e tudo aquilo, as pessoas se unem. Tomara a gente aprenda a fazer isso não só nas horas difíceis. Bom, você vai respondendo aí pra gente. Liga para esse número enorme que a Bruna vai repetir. Manda mensagem para o WhatsApp. Isso aí. No 019 99 444 7312. Inclusive é legal também, se você quiser, mandar uma mensagem de voz pra gente nesse WhatsApp, tá? Deixa a gente ouvir também a sua voz, a sua participação aqui que a gente coloca no ar. Pra gente entrar em sintonia com você também. Não, e não é para estar certo, para estar errado, essas coisas não são assim. É para participar, para criar essa corrente que a Bruna falou, que inclusive acredito que exista quando a gente estende a mão e depois alguém estende para nós e vice-versa. Participa, manda tua mensagem pra gente. Você já teve na sua vida alguém que estendeu a mão para você? Isso é muito importante, né? E vamos continuando. O que a gente tem aí? É isso aí. 14 de março, hoje é a data do nosso programa, né? No nosso segundo programa. E como nós já fizemos no programa anterior, a gente sempre vai falar de alguma data, né? Do dia lá. E vamos falar a respeito de características das pessoas que nascem nessa data. Hoje, 14 de março, a gente quer saber do Teco, então, como são as pessoas do 14, Teco? E olha, não precisa ser 14 de março, é o que a Bruna falou agora. Você conhece alguém do dia 14, tua esposa do dia 14, você teve uma namorada? Pessoas em geral do dia 14 têm características em comum. Lógico que não é só um dia que faz a pessoa, ou que dá pra gente saber o perfil de alguém. Mas é como, por exemplo, você ser calvo. É uma característica tua, mas você tem muitas outras. De repente você é magro, de repente você é obeso, de repente você é baixo. Então, o dia 14 é uma característica que já provoca muita identificação com quem nasceu nesse dia. Mas isso não quer dizer que é a única característica, né? Como é uma pessoa do dia 14, você que está acompanhando aí? São pessoas inquietas, são pessoas agitadas, são pessoas curiosas. É um tipo de inteligência. A pessoa do dia 14 é uma inteligência mais para pensar na vida, para lidar com aspectos como esse que a gente está lidando aqui no rádio, o sentido das coisas, sou feliz ou não sou. Não é uma inteligência concreta, formal, de uma pessoa que faz o cálculo, por exemplo, de quantos tijolos vai precisar usar no muro. Não, o dia 14 não tem essa inteligência formal, ele tem uma inteligência mais, vamos chamar de filosófica, de existencial. Eles são voltados à vida. As pessoas do dia 14, elas precisariam entrar numa sintonia com a vida e se identificarem com o que faria elas realizadas ou felizes. Toda pessoa do dia 14 tem que fazer um balanço interno para saber o quanto ela está vivendo em harmonia com os sentimentos dela, com as coisas internas dela. O romantismo de uma pessoa do dia 14 não é um romantismo como a gente vê em músicas, em coisas do tipo. É um romantismo de querer compartilhar, de querer estar do lado do outro, de viver com o outro algumas coisas, ouvir uma música junto. Isso é muito do dia 14. São polêmicos? São, mas não são egoístas e não ficam se impondo, são pessoas do bem. E você aí do dia 14 do 3, aí você, além de tudo, você tem a associação de um outro número, né? Aí você se torna comunicativo, sociável, às vezes até brincalhão. Bom, é isso aí. Então, assim, só retomando, Teco, a gente teve no programa passado a ligação do seu Domingos, da Horta, né? E foi até o David que atendeu, né, David? Foi, o seu Domingos da Horta ligou e pediu pra gente falar novamente do dia 7, que é o dia dele. Seu Domingos, um abraço pro senhor.
Você pode só dar uma relembrada do que é a pessoa do dia 7, como funciona, qual é a característica de um modo geral, só para o seu Domingos relembrar o que a gente falou naquele programa. Seu Domingos, pessoas do dia 7 têm um temperamento forte, são pessoas teimosas, né? Têm um gênio forte, um temperamento forte, fazem as coisas do jeito deles. Tem um lado muito bom nisso, porque são pessoas que precisam acreditar no que estão fazendo. Elas não têm dúvidas, incertezas, não são pessoas que vivem na incerteza, que ficam querendo saber se aquilo tem que ser feito assim ou assado. Não, eles vão lá e fazem, né? São muito inteligentes e eles têm uma habilidade técnica. Geralmente, pessoas do dia 7 são pessoas que gostam de aprender. O senhor, por exemplo, é da horta, então gosta de entender de muda, de terra, de adubo. Todo dia 7 é muito técnico, gosta muito de aprender sobre o que ele faz. Um marceneiro ou uma pessoa que serve um café, por exemplo, numa padaria, ele sabe que o café e a temperatura do café e o tipo do café, isso é muito dia 7. Um abraço para o senhor. É isso aí. Se você quiser fazer como o seu Domingos, que ligou pra gente, né, para saber a respeito do dia dele, você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. E aí agora a gente tem um recado do Júnior a respeito do Jardim Secreto, Júnior. Isso, queria mandar um abraço para a Sueli, que logo a gente vai ter novidades para os nossos ouvintes, que a Sueli está desenvolvendo alguns produtos especiais aqui, exclusivos do nosso programa. Então vocês fiquem bem ligados aí que logo a gente vai ter novidades sobre esses produtos, tá? Então ela tem o Facebook, que é o Jardim Secreto Aromas. Você pode procurar lá, já ir dando uma olhada com o que ela já trabalha, tá? E também tem o site, que é o www.jardinsecretoaromas.com.br, que é deles lá também. E olha, aromas são interessantes, né? Porque eles harmonizam o ambiente, eles trazem bem-estar, e é isso que a gente quer provocar, trazendo essa parceria com o Jardim Secreto aqui para o nosso programa. Teco, eu separei aqui uma mensagem que chegou pra gente da Eliana. Ela não colocou também aqui o sobrenome, mas colocou a data de nascimento. 11/11. O que você pode falar sobre as pessoas do dia 11? São sensíveis, são muito observadoras, têm um senso, um lado de cooperação muito acentuado, eles gostam de cooperar, de ajudar, não sabem viver sozinhos. E não são pessoas muito autossuficientes, não. São pessoas que precisam de apoio, orientação e coisas do tipo. São muito carentes e guardam muitas vezes mágoas e coisas que não deviam guardar, viu, Eliana? Inclusive foi interessante você ter falado isso, Teco, porque a mensagem dela, olha só o que ela escreveu. Eu sempre me preocupo muito e me importo muito com o que os outros dizem sobre mim. Vivo nervosa e quando falo alguma coisa fico ligada no que falam sobre mim. Como estão me vendo? Já estou cansada. Sim, isso desgasta muito, né? A pessoa ela vai usando cada vez mais a energia, a atenção dela, ela não percebe, para tentar ter o controle dessa angústia, desse medo de ser mal vista ou de não ser aceita ou coisa do tipo. O que está por trás disso? É uma enorme insegurança. O controle é interessante. O controle, na maior parte das vezes, na nossa vida, é uma ilusão. As pessoas não percebem isso. É muito difícil você realmente ter controle sobre as coisas. Isso serve para todos nós, não só para a nossa ouvinte. A gente deveria evitar buscar tanto controle das coisas na vida. Não há como a gente ter esse controle. Isso é uma ilusão. E aí a gente vai se acostumando, sem perceber, a procurar que as coisas saiam como eu quero, como eu idealizei e assim por diante. E aí, no teu caso, você desloca esse controle para a impressão que os outros vão ter de você. Quanto mais você alimentar isso, pior vai ficar. Porque, na verdade, você nunca vai conseguir agradar todo mundo ou desagradar ou coisa do tipo. O que tem que acontecer é você se encontrar com você mesma, você ser o mais natural que você puder. E aí você vai perceber que fica mais fácil das pessoas te aceitarem. Existe um pensamento de um mestre
que, eu não sei, tem gente que diz que não entende isso. Ser simples é um milagre. Eu acho isso muito bonito, porque é cada vez mais difícil o ser humano conseguir viver na simplicidade ou ser simples. O que ele quer dizer com ser simples? É você ser você mesmo. É você ser o que os teus sentimentos, as tuas necessidades internas dizem a teu respeito. Faz esse exercício. Um outro mestre diz que a gente só muda quando cansa. Vai ver que você cansou mesmo, né? Então começa a mudar isso. Isso não é uma programação, porque aí já é controle de novo, tá vendo? Você simplesmente deixa tudo isso de lado. Simplesmente, em alguns momentos do dia, você permita ser você mesma. Começa a sentir, a perceber a vida através de você. Começa devagarzinho a não se contaminar tanto com a impressão que os outros devem ou não devem ter de você. Isso serve para muita gente que está ouvindo a gente. Se você que está escutando isso se identifica com o caso da nossa amiga, manda também uma mensagem para nós a respeito disso. Porque a intenção do programa é essa, é a gente discutir essas situações e dar um pouco de um caminho, de uma orientação que seja para quem está participando aqui com a gente desse horário. E um abraço para ela, né, João? Isso, um abraço para Eliana. Uma coisa que eu falo também sempre para as pessoas, Teco, é sempre para... quando vem esse tipo de emoção para a gente, começar a prestar mais atenção nos nossos fluxos internos. O que eu quero dizer com fluxos internos? Com aquela sensação no corpo que a gente tem e que a gente sempre relaciona a uma emoção. Geralmente a gente dá nome para isso, né? A gente chama de ansiedade, a gente chama de agonia, a gente chama de uma série de coisas, mas que na verdade é um fluxo interno de uma energia que vai se concentrando em determinada parte do corpo, né? Isso é importante a gente começar a perceber. Por quê? Porque se a gente dá mais atenção a esses fluxos, geralmente a gente consegue acalmar essas emoções. Muitas vezes essas emoções acabam tomando o controle e tomam uma proporção desnecessária. Então, passa a prestar atenção nesses fluxos internos que naturalmente você vai ver que essas emoções vão se acalmar. Você está querendo dizer para a pessoa ficar ligada no que ela está sentindo? Sentindo no seu corpo, a reação organicamente. Então, o que acontece? Muitas vezes quando a gente fica muito emocionado, a gente sente aquele peso no peito. Muitas vezes a gente quer falar alguma coisa para alguém e não consegue, fica anos aí com uma sensação daquele bloco que fica por dentro da garganta, que muita gente chama isso de nó na garganta, né? E isso com o tempo vai prejudicar até a sua própria saúde. Então, o que é importante a gente fazer nesses casos? Dar atenção, colocar o foco nesse tipo de coisa, porque você vai ver que naturalmente essa sensação desaparece. E vai evitar que isso realmente passe para o físico e acabe se tornando uma doença. Tem um aspecto também, né? Eu acho que o caminho mais curto para a infelicidade é querer contentar todo mundo. Não tem jeito, Eliana. E a gente faz isso que você está falando, porque eu já fui um pouco assim também. A gente faz isso, querer contentar todo mundo para ser feliz, para nos sentirmos acolhidos, para nos sentirmos aceitos. Só que quando eu faço alguma coisa para ser aceito, eu não estou sendo eu mesmo. Eu só vou ser aceito como eu mesmo a hora que eu for eu mesmo. Então é o que o Teco falou. No começo pega alguns poucos momentos do dia para ser você mesma, e aí esses momentos vão crescendo, 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 e você vai encontrar a tua felicidade. E você que acompanhou aí tudo isso, a carta eu chamo de carta porque não tenho ligação com essas coisas eletrônicas. A mensagem aí da Eliana, né? Eu estava aqui anotando algumas coisas em cima do que o Júnior e o Milton estão falando. E talvez sirva para você também que está acompanhando, não só para nossa amiga que nos escreveu dizendo que se preocupa demais com a impressão que tem dela, né? Por exemplo, se você se torna receptivo, se você coloca a boa vontade, como nós falamos no programa anterior, você vai ver que isso funciona muito mais do que querer agradar. Põe a boa vontade no mundo, na vida, faça com que o teu caminho seja um caminho de receptividade, não fica pondo um não na frente de tudo. O não é uma palavra muito pesada, ela é uma porrada em quem escuta. Diz um sim. Abre para outras coisas, né? Então tenta ser mais receptivo, que você vai ver que você vai ter mais resultados do que querer agradar os outros.
E um outro ponto, não tente provar o seu valor reduzindo você mesma a uma mercadoria, a um objeto, né? Lembre-se que sempre a maior experiência que a vida te dá é aquela que faz você se sentir realizada. Então você não tem que ficar preocupando a tua cabeça e a tua vida com tanta coisa, Eliana. Volta essa atenção para dentro de você e descobre uma sintonia com a vida. Isso é bem difícil no mundo de hoje, hein? Um mundo onde as pessoas pensam mais do que deviam. Vamos ver. Eliana, eu sou do dia 11 também, e eu sei exatamente o que você diz e o que você pensa, né? Eu quando criança, a minha mãe sempre dizia, mas se você fizer isso, o que vão pensar de você? Então, veja, já tenho essa característica e eu ainda tinha esse reforço da minha mãe. Então, com o tempo, eu fui percebendo que isso para mim não era tão saudável, mas não é uma coisa que você descobre de um dia para o outro. E aí a gente está falando aqui agora do estender a mão, né? Então, nós estamos justamente fazendo isso, né? Trocando essas ideias. E como é que eu comecei a perceber de que eu podia ser diferente? Eu parei para pensar o seguinte, eu estou fazendo o meu melhor? Estou fazendo o meu melhor. Então, se a pessoa, ou quem quer que seja, estiver pensando qualquer coisa diferente disso, assim, é verdade o que ela está pensando, não é? Já passa a ser um problema da pessoa, eu não incorporo mais isso. É um problema da pessoa, o que ela pensa. E eu tenho certeza de que estou fazendo o meu melhor, e isso para mim basta. Então é assim que eu sigo e parei um pouco de pensar, as pessoas estão pensando o que de mim? Eu consegui me livrar um pouco desse pensamento com essa atitude, eu estou fazendo o meu melhor. Passando a tentar ficar seguro com aquilo que você sabe de você mesmo, né? Quem conhece melhor você do que você mesmo? Então, assim, é estar seguro nessa situação. Por exemplo, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. Então, o que o outro está pensando sobre mim não vai mudar a minha vida, não vai mudar o meu dia. Então, eu estar seguro e confiante da responsabilidade que eu tenho comigo mesmo, com os meus sentimentos e como eu lido com o mundo, com as pessoas. Enfim, acho que a Eliana tem bastante material aí para poder pensar, refletir. Com certeza ajudou muita gente que está acompanhando o nosso programa, né? Exatamente. Bruna, vamos continuar com a nossa agenda aí. O que mais que você tem aí? Nós já falamos e vamos falar sempre aqui do nosso futuro e atual parceiro, que é o Jardim Secreto, Aromas. E nós também vamos falar agora então do mel. Isso, a gente também está desenvolvendo aí uma outra parceria com produtores de mel puro, mel silvestre, né, de muita qualidade, pensando sempre no bem-estar das pessoas, no bem-estar dos nossos ouvintes, e estamos aí com essa parceria que está sendo desenvolvida para trazer produtos de ótima qualidade para vocês aqui na cidade. Então aguarda aí mais um pouquinho, que já a gente vai ter novidades a respeito desse produto que também vai ser trazido para vocês. E outra coisa também para o ouvinte, nós vamos também promover aqui reunião com o ouvinte. Nós vamos marcar um domingo e vamos receber vocês para fazer uma atividade juntos, para nos conhecermos e tudo mais. Isso, a gente tem ideias aqui borbulhando, né? O nosso grupo tem bastante ideias para desenvolver aqui na cidade de Nova Odessa, região. Então nós temos o nosso programa, a gente vai trazer essas parcerias dos produtos. Também estamos pensando nesses encontros, né, aos finais de semana, para chamar os ouvintes para uma conversa, uma palestra, né? Sempre sobre assuntos que podem ser o diferencial na vida das pessoas. Então temos novidades, a gente já está se organizando e conforme os programas forem passando, a gente vai soltando aqui as novidades para vocês. E Bruna, antes do intervalo, por favor, passa aquele número enorme. Aquele quilométrico? A nossa pergunta hoje para você participar, você que ligou o rádio agora, alguma vez alguém estendeu a mão para você? E o contrário também serve, hein? Você já estendeu a mão para alguém? Responde isso para nós, pode ser também, como o Júnior falou, em mensagem de voz. Isso, mensagem de voz através do nosso WhatsApp. Que é o 019 99 444 7312. O Pedro lá, que é o nosso parceiro aqui, ele vai atender, vai receber essas mensagens de voz, mensagens de texto e vai repassar para a nossa equipe para a gente conversar a respeito e te dar aí uma devolutiva e trazer aqui no programa as respostas que vocês mandaram sobre o que vocês comentaram.
Já estamos de volta, o que você vai falar? Não, só é importante avisar que esse telefone funciona somente para mensagens, ele não atende ligação por enquanto. Por enquanto. Tá? Por enquanto ainda não atende ligação. E nós temos também o nosso Instagram, se você quiser, puder participar, vai lá dar uma curtida na nossa página, se inscreve lá no nosso Insta, no nosso perfil, @você em sintonia. Então também tem um Instagram e a gente vai sempre colocando alguma coisa lá para mantê-los atualizados sobre tudo que a gente fala e conversa aqui, ok? Vai ter conteúdo, vai ter agenda, vai ter tudo que a gente está promovendo, vai estar lá no Insta logo mais. Vamos dar uma paradinha, tomar uma água, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Você em Sintonia, o seu momento de bem-estar. E nós estamos de volta, você que está acompanhando a gente, que não saiu daí, e você que ligou agora. Entra em sintonia com a gente, entra nesta corrente, divide esse horário, esse tempo que nós dispomos aqui para comentarmos, conversarmos, conhecermos a sua opinião e darmos a nossa. Ninguém aqui é dono da verdade, isso não existe. Nós queremos apenas viver em comunhão, compartilhar. Vamos começar, temos até aqui uma mensagem interessante que daqui a pouco o Milton vai ler para você, ouvinte, a respeito de uma senhora, ela tem mais de 80 anos, eu sei disso, mas o Milton vai contar essa história, o que ela escreveu para nós. Mas antes, no programa anterior foi assim, nesse aqui também vai ser. A Bruna vai dar para vocês uma mensagem, a mensagem do dia, a mensagem que ela tira e faz com que se torne uma mensagem, uma orientação a você que nos acompanha. Bruna. É isso aí, ouvinte. Na semana passada a gente falou a respeito da mensagem do tarô, das cartas do tarô, e essa semana também nós temos uma mensagem dessas cartas para você, tá? Então, é o seguinte, às vezes as situações que nós já vivemos em algum outro momento e não conseguimos resolver, elas retornam para que a gente tenha uma nova possibilidade, uma nova chance de transformar aquilo que nós estamos vivendo. Então, um problema difícil na sua família, num outro momento, não conseguiram se resolver, não conseguiram sanar a questão. Ela talvez retorne, ela aconteça novamente. Pode ser que com outras pessoas, mas a situação ela reaparece. E você vai ter nessa semana uma possibilidade de tentar resolver uma situação dessas, que ficou lá pendente no passado e vai vir agora para que você tente trazer aí uma nova roupagem, tente trazer um novo significado para aquilo, uma solução, quem sabe. Tá? A vida ela é muito feita de altos e baixos, né? Momentos que vão se alternando, e neste momento você está tendo essa oportunidade de vislumbrar aí uma segunda chance para algo que ficou em aberto. Pensa aí, talvez, pode ser que surja para você logo no início da semana uma pessoa que você ficou com uma mágoa no passado, talvez ela te procure e você precise rever e perdoar, não sei. Aí você vai fazer a sua reflexão a respeito disso. Então é uma nova chance para que você reflita, né, e tente consertar, tente resolver algo do passado. Aproveita as oportunidades da vida, não fica avaliando tudo, pensando em tudo, que você perde um tempo enorme. Eu costumo dizer que quem pensa não age e quem age não pensa. Pensa um pouco nisso. Vai ter uma oportunidade, segundo a mensagem da Bruna, aproveita, não fica, e por que isso aconteceu de novo, porque eu não mereço, porque isso tudo é uma imensa besteira. Aproveita o que está acontecendo. Hoje nós falamos aqui, o Júnior levantou, a possibilidade de você aceitar as coisas. Então aproveita. Essas mensagens, eu acredito, vão ser muito valiosas nos programas, porque você tem aí uma informação para você guardar durante a semana inteira. E eu estava falando que tem uma senhora aí, parece que tem o que, 80 anos, Milton? Tem 83 anos. Mas antes de falar sobre ela, vamos falar sobre o dia do aniversário dela. Ela é de 3 de setembro, 3/9. Uma virginiana. O virginiano é teimoso. O virginiano é muito identificado com as vontades dele, né? Antes de falar do número. O virginiano, ele costuma ser um guerreiro, um lutador daquilo que ele tem como meta interna. Isso eu acho que é uma grande qualidade do signo de Virgem. Não importa o dia nem nada, você que nasceu sob o Sol, né? Com o Sol em Virgem,
Geralmente são pessoas determinadas, algumas são teimosas, mas que se identificam muito com aquilo que elas querem, que elas buscam na vida. Muitas delas não medem esforços, e isso é bem legal. São muito observadores e alguns são muito críticos, os virginianos em geral, hein? 3 do 9 é uma pessoa sociável, comunicativa, aberta, ela não é de ficar aguardando, tanto é que mandou essa mensagem que nós vamos ler aí, que o Milton vai ler para nós, né? São pessoas muito assim, envolvidas com a emoção, com os sentimentos, são pessoas que têm condição de criar uma verdadeira sintonia com a vida, o que nem sempre acontece. Vamos ver o que aconteceu com essa senhora. A dona Eugênia, ela ligou pra gente, tá? E uma pessoa assim, como você falou, o virginiano parece que é uma pessoa bastante decidida da ação. Ela falava muito firme, com muita segurança daquilo que ela queria falar, da insegurança que ela tem, Teco. Como eu disse, ela tem 83 anos, eu acho que hoje deve ter bastante gente aí dessa faixa etária nos escutando, então acho que vale a pena para todo mundo. E ela disse que toda a vida dela, ela sentiu muito medo da morte. E que agora está chegando aí a idade, né? Ela fala que está chegando a idade, com 83 anos, voz firme. Ela diz que esse medo está cada vez maior. Interessante, hein? Medo da morte, tudo isso. Nossa cultura, dona Eugênia, primeiro um abraço para a senhora, muito obrigado pela oportunidade, né? Tomara a senhora participe sempre dos programas. A nossa cultura faz com que a maior parte das pessoas veja a morte como um fim. A gente associa a morte a algo que acabou, que terminou. E não tem a menor coerência algo do tipo. Não há como algo terminar. O que termina é o que não tem tanta importância. A essência e toda esta parte não termina nunca. Então você guarda, por exemplo, a sua infância, momentos que você teve, uma viagem, um passeio, um aniversário. Isso tudo vai constituindo você, vai fazendo a tua consciência ser mais aberta e mais profunda até, não é? Então o que morre é muito ligado ao que a minha mente se identifica e ao que é físico. Pensar na morte como um fim provoca esse tipo de medo, essa angústia, né? E a angústia, o que é? É um coletivo de medo. Eu fico com um monte de medo junto, eu fico com angústia. Dona Eugênia está fazendo lembrar uma história que é contada no budismo. Contam que uma senhora foi visitar o mestre e disse para o mestre que tinha perdido um ente querido e que ela estava inconformada pela morte desse ente querido e que ela queria que o mestre, por favor, trouxesse esse ente querido que ela havia perdido novamente para ela. E o mestre escutou aquilo com muito carinho, com muita compreensão e virou para ela e disse: faz o seguinte, você vai para a cidade e você visita todas as casas que você puder na cidade. E você pergunte para cada casa que você visitar se naquela casa, em algum momento, de algum jeito, alguém morreu, ou melhor, se ninguém morreu naquela casa, se não havia naquela casa história de morte. Se você encontrar uma casa que não tenha ocorrido a morte, você volta aqui que a gente vai tentar resolver o seu problema. E ela foi empolgada, ela achou que ela ia encontrar com certeza uma casa ou outra onde a morte nunca tivesse acontecido. E depois de procurar muito, de perguntar para muitas pessoas, muitas famílias, ela percebeu que a morte era algo natural, que faz parte de quem vive, não é? A gente vê algumas pessoas brincando com aquela história de que para morrer basta estar vivo, mas aquilo na verdade é muito profundo. Então ela percebeu que a morte faz parte da vida e da casa de todos nós. Ela volta para o mestre e diz: gostaria de conhecer aquilo que nunca morre. Então talvez Dona Eugênia esteja dando para nós a oportunidade de pensar sobre isso. Tem coisas que nunca morrem. Eu já tive grandes amigos que faleceram. A experiência de ter vivido essa amizade, o que nós compartilhamos e como ele me fez melhor, cada amigo desse me fez melhor, isso não morre, isso não é possível ser tirado da gente. E nós somos constituídos destas coisas, destas experiências. Agora, a parte que morre, a parte que some, vamos dizer assim, é a que não tem tanta importância, Dona Eugênia. Ah, mas eu vou morrer, eu vou desencarnar. A senhora vai perder um corpo
que vem envelhecendo desde que a senhora nasceu e que teve a sua utilidade, não é? Não estou desprezando o corpo, mas a essência, tudo aquilo que a senhora viveu, experimentou, acumulou, isso sim a senhora nunca vai perder. Lembra do que essa senhora, essa mulher falou para o mestre: gostaria de conhecer aquilo que nunca morre. Muita coisa nunca morre. Aliás, o essencial nunca morre, meu gênio. Até nesse sentido, Teco, lembrando a oração de São Francisco, né? Que ele termina dessa maneira, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Sim. É isso que se diz lá. E a gente precisa morrer para viver. Se a gente não abandona os valores, se a gente não abandona as crenças, as mágoas, os pensamentos, a gente não consegue. A nudez tem muito a ver com isso nas histórias que envolvem mitos e tudo, né? Nudez é quando a pessoa se despe de tudo isso mesmo. Essa nudez, São Francisco, já que você estava falando, ele saiu nu de Assis, da cidade dele. Por que ele saiu nu? Isso é um símbolo, é uma maneira da gente entender que ele se despiu de tudo aquilo que não tinha mais importância nenhuma para se santificar. A gente não é São Francisco, né? Mas a gente pode seguir esse exemplo e começar a fazer um balanço de tudo que eu posso ir deixando, que está acumulado dentro de mim. A morte não é um fim. E a Dona Eugênia vai sentir isso, eu tenho certeza. Na carta do tarô, né, da morte, ela quando aparece numa tiragem, por exemplo, ela não significa um final, a sua morte física mesmo, seu corpo. É uma renovação, né? Um fim de ciclo, é algo que está se encerrando, mas para uma novidade que vem aí. Então, a morte se aproxima, né? Em alguém que tem 83 anos, naturalmente a gente imagina que sim, mas é pensar nisso, nessa finitude da matéria, finitude do corpo. Mas o que vai ficar, o que vai permanecer? A lembrança das pessoas, da Dona Eugênia, né? As pessoas vão lembrar da Dona Eugênia, da importância que ela teve na vida, matriarca, sei lá, avó, os vizinhos. Então é essa essência que vai perdurar, né? Então a gente pensar que são ciclos que vão se iniciando e se encerrando, nunca acaba de verdade. Nunca. E Bruna, eu já, lógico, convivi com muitas pessoas e eu tenho uma forma de ser muito intensa e eu já perdi muitos amigos e outras pessoas, enfim, né, entes da família, e eu percebo, pelo menos para mim, Dona Eugênia, que quando uma pessoa profundamente ligada a mim, desencarna, é como se eu estivesse trazendo a essência dessa pessoa para dentro de mim. Então, eu estou caminhando na vida e eu vou trazendo a essência das pessoas para dentro de mim. Eu trago aqui a essência de inúmeras pessoas comigo. E elas não pesam, não, elas só me enriquecem. Porque o que eu guardo de cada pessoa dessa não tem nada a ver com a briga que eu tive com ele, com o momento que a gente discordou, ou com qualquer coisa do tipo. Tem a ver com pequenas situações que nós compartilhamos e dividimos e que enriqueceu um ao outro. Essa essência está toda dentro de mim. E eu falo muito sempre dos avós, porque como eles deram para mim um exemplo de responsabilidade, de dedicação, de compromisso, de humildade, é como se eu estivesse trazendo todas essas coisas para dentro e começasse a tentar desenvolvê-las do meu jeito. Isso me ajuda muito. A morte acaba sendo muito positiva para mim, mesmo que eu sinta falta dessas pessoas, não é? É interessante, Dona Eugênia, que é assim. Hoje a senhora está no coração de pelo menos 5 pessoas, que somos nós cinco aqui da rádio. A senhora vai estar vivendo para sempre nos nossos corações. É isso que o Teco está falando, de buscar a essência da pessoa e incorporar essa essência, entendeu? É assim, aquilo que a gente tem de bom da senhora, a gente vai passar para frente, e isso imortaliza a senhora. E todos nós, né? Porque a gente faz a corrente, é verdade, né, Milton? Eu lembrei do pensamento de um indiano, que ele diz que quando você nasceu, todos estão rindo e dando risada e você chorando. E quando você morrer, todos chorem e você sorria. Tem até um fato interessante também, Teco. Vocês falando isso, eu acabei me lembrando aqui de uma palestra que eu vi esses dias. Lá no Egito Antigo, na época lá dos faraós, eu não sei se vocês sabem disso, mas quando alguém era condenado à morte, era ordenado para que todos os registros sobre aquela pessoa fossem apagados.
porque só assim de verdade ele estaria morto. Mas isso, então, é exatamente isso, Júlio. A essência tem que prevalecer e não o resto. Então, se a gente parar de achar que a morte é um fim, nós vamos ver que ela é necessária, ela é uma renovação enorme, é uma reciclagem na vida da gente. E é como essa historinha que eu contei rapidamente a vocês. Você não vai encontrar uma casa que a morte não tenha acontecido, e isso não tem tanta importância assim, para falar a verdade. Bruna, vou voltar para você, vamos parar de falar tanto, né? Eu acho que enquanto a morte não chega, né, dona Eugênia, vamos aproveitar a vida, né? E aí, acho que a senhora tem que pensar aí no positivo. Aliás, vamos ver cada dia. Eu vi uma frase numa latinha de leite, essas leite doce, leite condensado, leite... Está escrito assim: a vida é muito curta, comece pela sobremesa. Ótimo. Eu gostei dessa ideia. Então a gente tem que aproveitar os bons momentos aí, os momentos que temos dia a dia. E aí, aproveitando para mandar um abraço para todo o pessoal que frequenta o Clube da Terceira Idade aqui de Nova Odessa. Aposto que tem alguém aí que já está ouvindo a gente e já está acompanhando o nosso programa. Então, um abraço para todos os frequentadores do Clube da Terceira Idade aqui da cidade. Um grande abraço. Que eu acredito que a gente vai também ter acesso a eles e conhecê-los e fazer alguma coisa juntos, com certeza. Eu tenho essa esperança, essa crença. E eu sei que muita gente que está nessa idade hoje também, ao contrário do Teco, tem acesso à tecnologia. Então, se você está ouvindo a gente, manda uma mensagem aí no nosso WhatsApp também, manda uma mensagem de voz para a gente conhecer você. Mas aquele número enorme, você quer que... Aquele lá. Infelizmente, ele é grande, mas tem que falar. Como é que é o número? 019 99 444 7312. A gente costuma, o número ele é grande, a gente sempre fala o DDD porque, graças a Deus, com a tecnologia, a gente está chegando em várias partes do país, né? Então, se a gente não fala o DDD, a mensagem não chega até a gente. A gente recebe mensagem de São Paulo, de Guarulhos, de bastante lugar. Então, é por isso que a gente faz questão de falar o DDD, que é o 019, e aí vem o 99 444 7312, ok? O que mais nós temos aí? O Júnior tem que falar a respeito do dia 14 do 11, que ele tinha prometido no outro programa. É verdade. Que é o dia lá dos animais, é isso, 14 do 3, né? Desculpa, 14 do 3. Eu já tô em novembro, que pressa, que vontade de chegar. Hoje, 14 de março, é o Dia Nacional dos Animais. Então, como eu disse, eu sou um amante dos animais, eu sei que o Teco também é. Tem a lá gente também. Tem o seu viveiro lá na sua casa, né, Teco? Um grande viveiro, muito bonito. Então, eu só queria tentar conscientizar você que está ouvindo aqui a gente hoje para prezar pelos animais, né? Eu sei que muita gente age por impulso, principalmente com animais de estimação, né? É muito fácil você ir lá comprar ou adotar um animalzinho, mas eu sei que ao mesmo tempo também para algumas pessoas é muito fácil você se cansar dele, né? E tem muitos casos aí de abandono de animais. Então, é claro, o trauma para eles não é a mesma coisa do que o trauma para um ser humano, porque eles, graças a Deus, não raciocinam tanto como a gente, né, Teco? Olha bem. Mas causa um trauma, esse animalzinho vai ficar perdido por aí. Então eu faço esse apelo para você, né? Pense muito bem antes de pegar um animalzinho, porque ele exige muita dedicação, né? E, por favor, considere ele como um amigo, muita gente hoje em dia considera até como um filho, né? Então, sim, considere como um amigo realmente. Então, antes de abandonar por aí, pense nele como um amigo, tá certo? E a gente pensar na responsabilidade que nós temos com tudo que está à nossa volta, né? Não só conosco, mas tudo que está aqui no planeta é de nossa responsabilidade. Então, por exemplo, talvez o animalzinho nem seja seu, né? Seja um bichinho da rua. Poxa vida, vai judiar, vai machucar, vai dar veneno? Não, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessas, né? Então, lembra daquela história do começo? Alguma vez alguém estendeu a mão? Poxa, talvez... Coloca uma aguinha para esse bichinho que está lá com sede na rua, põe uma raçãozinha, tenta fazer um cuidado compartilhado na sua rua. Às vezes tem um cachorrinho que mora lá, cada vizinho pode fazer uma coisinha por ele, e a gente se responsabilizar por tudo que há no lugar, né? Porque nós somos responsáveis sim, e toda ação que nós provocamos, que nós fazemos, tem sempre uma reação,
né? Pensar sempre nisso. E você pode ir dividindo todas essas opiniões com a gente. Você tem várias formas além daquele número lá que eles já falaram aqui, tem outras formas das pessoas se comunicarem com a gente, não tem, David? Temos o nosso Instagram, que é o @vocêemsintonia, né? Então também temos a nossa página lá, curte lá. O nosso programa, sempre que ele está no ar, a gente faz a live, então também pode ir lá no Facebook, quando ele estiver no ar, comentar, e a gente vai sempre receber essas mensagens e comentar alguma coisa sobre elas, então é importante participar. Caminhos tem diversos, então a gente sempre dá uma sugestão pelo WhatsApp, pelo Instagram ou mesmo lá pela live no Facebook da própria rádio quando a gente está no ar, ok? E foi do David mesmo a sugestão, a ideia de criar a Hora do Abraço. E você que tem os seus amigos, uma pessoa que você gosta bastante, mande um abraço para ele através da gente, manda o nome dele, o seu nome, e a gente faz questão aqui de abraçá-lo em seu nome, para que fique aí uma coisa bastante legal e aproxime mesmo a gente. Afinal de contas, nós estamos aqui para aproximar, né, para trazer as pessoas para uma sintonia, né, de afeto. E essa questão do abraço tem tudo a ver com isso. Então, nós já temos alguns abraços aqui, olha, um abraço para a dona Eugênia, que participou aqui do nosso programa. Um abraço para a Eliana, que também participou do nosso programa com o caso dela. O seu Dominguinhos da Horta, um abraço carinhoso para o senhor. O seu Dominguinhos, que ligou para a gente. A Mariane Gonçalves. A Kátia também, que entrou lá na nossa live. A Juliana, que mandou uma mensagem muito carinhosa para a gente. A Juliana do Jardim do Éden, tá aqui de Nova Odessa. Muito obrigado, Juliana. O Manuelito, que está sempre disposto para a gente aqui na rádio. Manuelito, um abraço sempre carinhoso para você. E a dona Maria Ferrari da rádio também. E a Bruna também tem alguns abraços, né, Bruna? Importantes. Eu tenho um abraço muito importante para mandar em nome de todos nós aqui, que é para um ouvinte muito especial que a gente tem e a gente descobriu aí esses dias. É um menino, o nome dele é Pietro, ele é de Interlagos, em São Paulo. A mãe dele contou pra gente, né, a respeito do caso dele. Ele é um menino, ele faz parte ele tá no transtorno do espectro autista, né, então ele tem autismo. Mas ele ficou vidrado quando ele ouviu o nosso programa no sábado. Então, assim, ele vibrou muito, ficou muito contente de nos ouvir. Então, vai um abraço muito especial aqui pro Pietro, que a gente ficou muito feliz de saber que ele é nosso ouvinte. Um beijão, Pietro. E estas crianças têm muito a nos dizer. Então, é muito importante isso. Sem dúvida nenhuma, um grande abraço. E eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes e, em particular, em especial, para o Clube da Terceira Idade que você estava falando, né, Bruna? Eu acho que essa turma tem muito a ensinar para nós. Eu acho que todo carinho para eles é pouco. Um grande abraço. E olha, antes de vocês terminarem aí, eu vou deixar um outro pensamento para o ouvinte compartilhar, dividir comigo. Eu não lembro exatamente como esse pensamento era dito, porque eu guardo essas coisas do meu jeito, mas a essência está aqui, aquilo da essência, tá vendo, dona Eugênia? Não é a palavra certa, mas a essência. É um pensamento que diz que quando a felicidade, esse estado de felicidade, tem um motivo, ele não dura. Quando você está feliz e você tem um motivo para estar feliz, isso não dura, isso vai acabar. Agora, quando você está feliz e você não tem um motivo claro para estar feliz, então essa felicidade vai durar bastante. E toda vez que eu falo esse pensamento, eu penso que também a infelicidade é igual, né? Então, procura cultivar coisas que não tenham tanto sentido, tanta justificativa, porque essas são as da essência, né? Da mesma forma que eu falei que o menino, como esse nosso novo amiguinho, Pietro, ele tem muita essência para nós descobrirmos e percebermos nele. Então isso tudo não passa por pensamentos nem por razão. Isso passa por coisas que eu não preciso entender nem explicar. Eu preciso apenas viver e aceitar. Se a tua felicidade tem motivo, cuidado. Se a tua felicidade existe sem motivo aparente, essa é boa, porque você está cultivando um estado de espírito, né? Tem um mestre que diz que a maior de todas as orações é estar feliz. Você conhece gente feliz? Olha, complicado, hein?
É isso aí, acho que fazer o bem para as pessoas, ser útil, ser responsável por tudo à nossa volta, já traz uma grande felicidade aí para a gente cultivar. Se você então quer participar, mandando mensagem, fazendo perguntas, mandando sua data de nascimento, não se esqueça, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Ou através do nosso Instagram, que é o @vocêemsintonia. Então fica aqui o meu abraço para todos os ouvintes e até a semana que vem.